Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Aloparts Podcast. Hoje estou muito feliz porque mais uma vez vamos falar de um tema que sou apaixonada. E para quem sabe, para quem trabalha aí no mundo das obras, da gestão predial, no mundo da construção civil, sabe o que mais tem incomodado e o que mais vem sendo negligenciado são os problemas com impermeabilização, os problemas com as vedações. Porque muitas vezes esses problemas eles são tratados, será que na causa ou apenas no efeito? E para falar desse assunto eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a maior especialista. Hoje a gente pode falar dessa forma, uma pessoa que vem crescendo muito no mercado da impermeabilização. Ela é professora, ela é empresária, ela é engenheira, é tida como a rainha da impermeabilização. Eu tenho a honra para falar com a gente de uma forma muito profunda, técnica, mas com muita descontração, simpatia, alegria, a nossa querida Priscila Bezerra. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Aloparts Podcast. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui, viu? E obrigada pelo título de rainha da impermeabilização. E eu tô aqui com a rainha das esquadrias. Pois é. Antigamente, eu era a princesa das esquadrias. Eu não sei o que aconteceu. Agora o povo me chama de rainha. Será que eu envelheci? É justo. Não é. É pela referência, pela relevância. Não vou tem acreditar em você. Senão eu vou me sentir velha também. Olha só, vamos deixar esse assunto para depois, porque atualmente é uma coisa assim que eu tô impressionada em como a vida tá correndo rápido. É verdade. Você sabe, Priscila, eu lembro de você num evento da Academia da Patologia aqui. Sim. Na ADEPAT. Foi o primeiro ENAPAT, né? Primeiro ENAPAT, eu não sei nem que ano 2022. era. 2022. É. Você chegou em mim toda cheia de timidez. Sim. Oi, prazer, eu sou a Priscila, eu gostaria de te conhecer. Quem diria que hoje você ia virar esse furacão da impermeabilização? É verdade, muitas portas foram abençoadas por Deus, foram abertas, muitas oportunidades. E eu, com toda força, empenho e vontade, abracei todas. Todas. E coisas incríveis estão acontecendo, é verdade. Eu presenciei isso. Inclusive, nesse evento que ela veio se apresentar, foi a sua primeira palestra. Foi. Acho que você apresentou um artigo. Foi. Eu já trabalhava com impermeabilização há 12 anos. Só que eu sempre fui funcionária, né? Sempre trabalhei para alguém dentro de alguma empresa de impermeabilização. E aí, quando teve esse evento, eu falei, eu vou ousar mandar um artigo para ver se é aprovado. Um artigo técnico, né? Para ver se é aprovado. Foi aprovado. E aí, foi a minha primeira palestra técnica. Eu fazia palestras comerciais, né? Como vendedora. Exato. Como vendedora de produto impermeabilizantes. É totalmente diferente você fazer uma palestra comercial vendendo uma solução do que você fazer uma palestra técnica. Nessa palestra técnica, ela já começou ali a me dar algumas oportunidades. Então, tinha alguns profissionais ali que trabalhavam com patologia das construções que começaram a me contratar como consultora, como colaboradora nos laudos de infiltrações, por conta do histórico que eu tinha de experiência na área de impermeabilização. E isso, Audrey, transformou assim a minha cabeça no sentido de, cara, eu tenho como empreender nessa área. Eu tenho essa possibilidade. Tem conhecimento, tem know-how. Exato. E agora o mercado tá me dando... Perfeito. E agora o mercado tá me dando oportunidade. Então, dali realmente foi o divisor de águas. Que eu entendi que eu poderia cogitar empreender nesta área, porque eu teria demanda para poder atender. Foi esse momento que você saiu do CLT para o CNPJ. Exato. Muito legal. Excelente. E acima de tudo, além de inteligência, de simpatia, você é corajosa. Eu vejo você todos os dias nas redes sociais, em cima dos telhados, com bota, sempre feliz, dando show de conhecimento, porque você tem essa veia do aprendizado, né? Do ensinamento muito forte em você. Você vem de família que tenha professores? Não. Meu pai é mecânico, minha mãe sempre foi do lar. Hoje em dia ela voltou a estudar, foi pro mercado de pedagogia, hoje ela é professora. Mas na sua veia. Eu acho que é a paixão pela área, a paixão pela profissão. E aí, a gente tá até comentando antes de começar o podcast que a gente tá com a skin enganosa, né? Isso aqui, gente, não é todo dia. Não, é só
nesses momentos, né? Momentos especiais, exato. Porque o resto é calça suja e bota de obra. E dia a dia ali com o cliente, né, nas obras, em acompanhamento de obra. Então, isso traz muito conhecimento pra gente. Você sabe disso, né? Que a obra nos ensina muito. E aí, isso acaba trazendo uma bagagem, acaba te trazendo um preparo técnico muito grande. Aí, quando você veste essa skin, não é só a skin. Tem ali por trás o conhecimento, né? Exatamente, tem muita prática. Hoje você vai trazer pra gente o seu dia a dia, as práticas. Eu quero te fazer algumas perguntas para que o nosso público conheça um pouco mais sobre a importância, onde é que acontecem os erros, por que a gente tem aí em todas as obras, por que essa questão da impermeabilização ela tem sido tão negligenciada? Perfeito. É uma questão cultural. Então, a gente tem uma história de escravização, nós temos ali a desvalorização da mão de obra, isso é uma questão cultural. Então, hoje, ainda, a gente aceita pagar muito caro num revestimento importado, a gente aceita pagar muito caro em um material físico, mas nós não aceitamos pagar caro na mão de obra. Isso é uma questão cultural, né? De um país que veio da escravidão. E aí, quando você traz ali um serviço que tem mão de obra incluída e que tá oculto, tá embaixo, ninguém vê, não tem essa valorização. Então, isso é uma questão cultural que precisa ser trabalhada, precisa ser orientada, precisa ter feito um trabalho ali de base nas universidades, nas escolas, para, primeiro, valorizar a mão de obra, que é algo que precisa ser valorizado, até mais do que material e produto, e também valorizar um trabalho que, mesmo que oculto, você não vai ver, mas se você não cuidar, vai causar problemas na sua fachada, vai causar problema no seu revestimento importado, ou até mesmo nos seus móveis, né? Então, precisa ter esse momento de conscientização. Priscila, essa questão dos problemas com as infiltrações, muita gente acredita que os problemas estão na execução. Só que na prática, eles vêm do material, do projeto ou da mão de obra? Existem erros em todos os ciclos do nosso trabalho. Então, existe erro no projeto. Então, não contratar projeto de impermeabilização já é um erro. E fica aqui uma informação que algumas pessoas ainda não sabem. Existem projetos de impermeabilização, específicos de impermeabilização. E aí a importância de se contratar um projeto é para que a especificação do material seja feita de forma adequada. Exato. Sem viés comercial, né? Com uma questão técnica envolvida. Então, especificar o sistema mais adequado para cada situação. Então, tem um erro de não contratar projeto ou de um projeto feito sem as boas práticas e o conhecimento técnico necessário. Depois, tem o erro dos fabricantes que acabam colocando material no mercado que não tem o desempenho esperado. Isso também acontece. Tem o erro da execução. Aí o erro da execução pode ser porque quem está executando executou errado ou porque terceiros vieram e perfuraram a impermeabilização. Então isso acontece muito com instalação de placa fotovoltaica, acontece muito com instalação de ar-condicionado, instalação até mesmo de elementos da fachada, com brinquedos na região do playground. Então tudo que vai perfurar a impermeabilização pode ser feita a danificação da camada impermeável na execução. E depois tem um outro erro que é do próprio usuário, que é não fazer a manutenção que deve. Exato. Ao longo da vida útil. Exato. Na sua opinião, qual desses erros é o mais comum, que você sempre se depara naquela obra? Você sabe quando eu vou fazer uma inspeção de fachadas, de esquadrias, dependendo do sistema construtivo, eu já falo, olha, basicamente o problema tá ali. Eu sempre tenho ali três itens primordiais, 2, 3 itens para serem verificados. E eu falo, olha, certeza que tá aqui. Quando eu bato o olho, eu realmente falo, validou a minha ideia. No seu caso, na sua área, o que é mais comum? Erro na execução. Erro na execução. É mais comum. E aí a execução engloba durante a execução da impermeabilização e durante a execução da obra em si, que são as outras camadas que virão. Que acabam interferindo na impermeabilização executada. Sim. Então a gente tem ainda aqui no Brasil, a cultura de multidisciplinas sendo executadas quase que simultaneamente. Exato. E isso para uma obra, quando você junta várias disciplinas, várias empresas atuando na mesma obra, é quase que um Frankenstein. Cada um está preocupado com o seu. E aí é difícil alguém que olhe para um todo como da obra, né? De sequenciar as etapas de forma correta. Então, também tem uma questão cultural aí, que eu acredito que com o desenvolvimento do país,
Cada vez mais a gente vai ter menos mão de obra disponível, que faz parte do desenvolvimento de um país, né? A gente vai tendo ali menos mão de obra braçal realmente disponível e vai entrando cada vez mais a industrialização na construção civil. Aí é provável que esses erros eles acabam sendo mitigados. Outros erros podem surgir, né? Mas esses de cada disciplina cuidado seu na industrialização é corrigido. Eu vejo que essa questão da etapa da impermeabilização, ela é tratada como secundária. Você percebe isso também? Percebo. Nossa, e como percebo? Você fala com síndicos, por exemplo, de condomínio. Geralmente, quando eles vão atrás da gente, porque tem uma infiltração, não é pensando na estrutura que está sofrendo ali com as infiltrações, que é extremamente prejudicial para a estabilidade da estrutura. Então, a infiltração, quando passa por uma estrutura, ela traz riscos estruturais mesmo, que o último estágio do risco é o colapso. Mas geralmente o síndico não tem essa consciência. Ele entra em contato por quê? Porque o morador está reclamando que a infiltração está manchando a cor do carro dele. Que é o primeiro estágio, né? O problema da água, o problema da infiltração é que ela fica oculta por muito tempo. Exato. Então, a gente não tem como precisar quanto tempo ela já está ali incomodando. Ela só fica evidente, ela só grita aos olhos quando começam as manchas, os descolamentos. Exato. Só que muitas vezes ele já está no estágio avançado. Exato. Teve um colapso no shopping de Osasco. Tem uns 3 anos, você se lembra? Vi aquele que o chão afundou. Isso, perfeito. Carro foi junto. Exato. Graças a Deus não matou ninguém. Mas teve ali um colapso da estrutura do estacionamento, onde carros colapsaram juntos. E os peritos já emitiram os laudos, eles trouxeram ali oxidação das ferragens e infiltração. Então, esse é o risco. É colapso. Ou seja, já é um problema que vem atuando por muito tempo, que está oculto e que só chama atenção, só grita aos olhos quando acontece um acidente. Exato. A impermeabilização, ela tem sido tratada como complemento, infelizmente. Sim. Mas ela não é complemento. Mas isso nos traz aí muito trabalho de divulgação, muito trabalho de conscientização. Então, tem aquele olhar do, poxa, estamos atrasados, que ruim. E tem o olhar de, temos muito trabalho ainda pela frente. Então, é verdade, tudo isso que você comentou, mas nos gera aí negócios de poder atender uma dor de um cliente, de poder fazer uma aula, né? Ministrar uma aula conscientizando profissionais da área. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Que bom que você está me dando a oportunidade de fala aqui. Muito obrigada. É muito importante aí a sua prática, o seu conhecimento, porque você sabe, a Aluparts, ela atua na manutenção de fachadas de vidro já há 35 anos. E o que eu venho percebendo nas nossas obras, nos nossos laudos, inspeções, o problema crítico tem sido a vedação entre as interfaces. Interface de uma esquadria com alvenaria, com bloco, com uma estrutura de steel frame, seja o que for. Uhum. Essa parte de interface entre diferentes materiais. No caso da impermeabilização, você percebe isso também? Que a impermeabilização entre diferentes materiais, entre a interface entre esses materiais, eles... É o ponto crítico? É um ponto crítico, sem dúvida. Até mesmo por conta das dilatações, das vibrações, movimentações. Que muitas vezes não são previstas. Até são previstas, mas eu vejo, e aí você me contribui com a sua visão, eu vejo pouca manutenção nessas vedações. E isso acaba a longo prazo trazendo aí um problema crônico, né, para as vedações. Quando a gente fala de esquadria, sim. Porque o fabricante de esquadria, a construtora, ou até o próprio condomínio, eles entendem que aquele material que foi aplicado, ele vai durar o resto da vida. Vai durar o resto da vida e não se é feito, não se é promovido aí as manutenções necessárias. Mas não, a gente sabe que todos os selantes, eles requerem inspeção e substituição quando necessário. Perfeito. E aí, se não é feito, a gente tem problemas com entrada de água, com umidade, daí por diante, né? Exatamente. E a gente tem a questão, quando a gente fala de fachadas, da falta da manutenção desses selantes. Mas você sabe que uma coisa que muito impacta a durabilidade, o desempenho dessas vedações é o uso do silicone adequado. O pessoal adora, impressionante como o pessoal gosta de usar um PU na fachada para vedar uma esquadria. O que você pensa do PU? Olha, tem muitos no mercado, né? Tem de qualidades
excelentes e tem de material que não dura nada. Mas para esquadria, você acha que o PU é o material adequado para a vedação da esquadria? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Você é a melhor pessoa para responder isso. Mas eu queria Não é minha saber área, de uma especialista em impermeabilização. O que você pensa do PU? Eu gosto. Você gosta? Não para esquadrias, porque Não esquadrias não é realmente a minha área, né? A minha área é impermeabilização de estruturas. E aí a gente usa o selante de poliuretano para, por exemplo, junta de dessolidarização. O que é a junta de dessolidarização? Você tem uma laje de cobertura que movimenta, que trabalha. A gente faz a impermeabilização com algum sistema de impermeabilização, faz uma proteção mecânica. E para aquela proteção mecânica não trincar, não fissurar, a gente preenche ela com selantes flexíveis, que pode ser um selante de poliuretano, pode ser um mastic, pode ser outros materiais flexíveis. Mas veja, ali a intenção é só permitir a trabalhabilidade de uma proteção mecânica. Ela não vai vedar, que é o que o selante de uma fachada faz. Ela vai trazer só ali a possibilidade de dilatação e contrações de uma proteção mecânica. Mas no caso, nessa aplicação que você está falando, esse selante de poliuretano, ele está exposto aos raios ultravioletas? Sim, ou não? Exposto. Porque o que eu venho estudando muito sobre o PU é essa questão de quando o PU está exposto, ele tem carbono na sua composição. E é a mesma coisa que a gente tem na nossa pele. Uhum. E o carbono, quando exposto aos raios ultravioletas, ele se degrada. Ou seja, o PU ele não performa de forma adequada sob temperaturas quentes e sob a ação dos raios ultravioletas. Por Então, isso que por é isso que ele não tem necessário. a durabilidade necessária para desempenhar a estanqueidade a longo prazo. Aí, ó, vamos só dividir as utilizações. Um selante de poliuretano para permitir a trabalhabilidade de uma proteção mecânica não está trazendo vedação. Não traz. Não traz. Ele traz a elasticidade. Isto. Então, ele a permite flexibilidade do revestimento, da proteção mecânica. Então, quem está trazendo a impermeabilização é a camada impermeável que está embaixo. Então, se o selante fissurar e deixar entrar água, não é a função dele, neste caso que eu estou trazendo como exemplo, de trazer a vedação. Porque se ele falhar, tem algo embaixo realmente desempenhando o papel. Exato. Então, para minha utilização, ok, atende. Para a utilização de uma junta de piscina, por exemplo, eu tenho a impermeabilização na estrutura, eu tenho ali os revestimentos que vão movimentar e eu preencho as juntas de movimentação com selantes para permitir a movimentação do revestimento. Também atende. Porque não é o selante que está trazendo a estanqueidade, é a camada impermeável. Ele só está permitindo a movimentação. Precisa de manutenção da mesma forma. Pro seu caso, que é diferente. É diferente, porque muitas vezes o selante, ele é o que desempenha a vedação primária do sistema de esquadrias. Então, a solicitação é diferente, a performance precisa ser diferente, a qualidade do material precisa ser diferente, porque ele está agindo como elemento que está fazendo a composição do sistema estanque para a fachada, né? Então, de fato, são utilizações bem diferentes mesmo. A Aluparts, ela atua em bastante fachadas, no qual foram utilizados como elemento de vedação o poliuretano. E a gente já comprovou isso, ele não performa de forma adequada quando a gente fala de esquadrias e vidros. Aí vocês recomendam o quê? O selante de cura neutra. Ah, por causa do carbono. É porque ele é livre, ele não tem carbono na sua composição. Entendi. E ele tem flexibilidade, ele tem durabilidade aos raios ultravioletas. Olha só, já aprendi uma, hein? Exatamente. A gente tem no mercado alguns exemplos, alguns fabricantes, mas quando a gente quer fazer vedação em sistemas de fachadas compostos por esquadrias de alumínio, vidros, painéis de ACM, sempre a gente opta pelo silicone de cura neutra. Interessante, aprendi essa. É excelente. E quando a gente fala de esquadrias, a gente tem, então, a aplicação indevida, incorreta dos materiais. Isso é muito comum, porque aquele negócio, meu pai até falava, cada macaco no seu galho. Você tem um material adequado para cada aplicação. No caso da impermeabilização, você faz nos seus projetos a especificação dos materiais, você faz toda a orientação. E quando esse projeto vai para a obra? Bom, existem perfis de clientes que contratam um projeto de impermeabilização só por uma questão documental. Só. Para ficar ali. E geralmente não é nosso cliente esse. Porque ele quer preço, ele quer culpar alguém por alguma ação que pode acontecer futuramente. Então, a Caixa Econômica muitas vezes exige o projeto de impermeabilização como um dos documentos para poder liberar o financiamento. Uhum. Então, eles precisam daquele documento para comprovar
um atendimento burocrático, não para ser executado. Então, existe esse perfil de cliente e existe o perfil de cliente que quer o projeto para mitigar erros. Que a gente senta e discute tecnicamente aquela solução, se é a mais viável, se é a mais econômica dentro do que ele deseja de vida útil. E aí esse cliente geralmente é o nosso cliente, que é aquele cliente que quer realmente seguir o nosso projeto para ter uma melhora na obra dele. Então, o mercado tá aí para todos, né? É só você escolher qual que é o seu posicionamento de mercado. Mas o projeto da obra seca, geralmente, ele é contratado por essas construtoras, por esses clientes que prezam realmente para ter ali uma viabilidade técnica e econômica do serviço. Então, geralmente, eles seguem, porque eles percebem que o nosso projeto não é um projeto de Ctrl+C, Ctrl+V, que todas as obras vão ser igual. A gente realmente analisa obra por obra para fazer uma especificação técnica. A Obra Seca, então, está há 4 anos no mercado, desenvolvendo projetos de impermeabilização para qualquer tipo de substrato. Uma piscina. Perfeito. Então, a gente atende qualquer tamanho de obra. Eu quero contratar vocês para fazer uma piscina. A gente está dentro. Quero contratar você para fazer o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, que tem um projeto nosso. A gente está dentro também. A gente só faz projeto de impermeabilização. É a única disciplina que a gente atua. E a gente atua na área industrial. Então, a área industrial é uma área que tem muita demanda para impermeabilização. São grandes lajes, são grandes espaços, né? Exato, e tem o ataque químico. Então, quando você fala de uma laje de cobertura, por exemplo, de um edifício ou de uma residência, a gente tem só o ataque da água da chuva. O que seria o ataque químico? O ataque químico, imagina, um dos nossos clientes é a Boticário. Então, eles fazem cosméticos com perfumes. Você tá com Boticário e Natura também, não tá? Natura ainda não. Natura ainda não? Mas vamos mandar energia para lá? Natura. Mas Boticário, a gente entregou 12 projetos só para Boticário, nas 3 plantas que eles têm. Eles produzem perfumes, cremes, shampoos e tudo isso são produzidos dentro de tanques metálicos, que eles misturam vários componentes químicos, né? E aí esses tanques metálicos, depois eles precisam passar por um processo de lavagem para poder produzir um outro lote de produto. E esse processo de lavagem é feito numa área de higienização. Então imagina que é uma laje gigante, com vários tanques que estão sendo lavados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esses tanques são lavados com água quente, misturado com ácido, que é um ácido paracético, extremamente agressivo, porque precisa limpar aqueles tanques, né? E todo esse resíduo cai na laje. Se essa laje está em contato com o solo, isso pode ser um crime ambiental. Então, eu preciso impermeabilizar essa laje para não ter contaminação do solo. Porque senão pode atingir o lençol freático e contaminar os rios. Então, aí é uma primeira área de atuação da impermeabilização. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Pois é. E crime ambiental é de tríplice responsabilidade. Nossa, a minha tá horrível, né? Deixa eu esconder. É de 3. Não deu tempo. Mas é de 3 tríplice responsabilidade. Então, é projetista, executor e o contratante. Os 3 pode ser arrolado num processo de crime ambiental se tiver contaminação de solo. Então, é algo bem sério. Por isso que eu falo que é uma área bem interessante, porque a gente lida não só com ataque de água, lida com esse tipo de Tem que estudar química também. Ah, eu adoro. Porque eu venho de fábrica, né? Então, eu olho a tabela de resistência química dos materiais, vejo qual agente e consigo trabalhar ali nas especificações. Você decorou a tabela periódica? Não. Tabela periódica. Aí, esse é um ponto. O segundo ponto, quando tem uma laje de higienização elevada, a gente não tem o risco de contaminação de solo, mas tem o risco de contaminação da estrutura, né? Que acaba sendo atacada para aquele agente. Tem que considerar tudo isso ao fazer o projeto de um local como esse, então. Exato. Tem que considerar, inclusive, se a laje é apoiada, porque aí o sistema pode ser rígido, de impermeabilização. Se for uma laje elevada, tem que ser um sistema flexível. Enfim, tem toda essa análise que é feita para poder especificar o projeto. É bem complexo, por isso que preciso de especialistas estudando isso. Exato. Você sabe que em 1900 e bolinha, estamos falando de 1975 até 1980, que começou também a modalidade de consultoria em esquadrias de alumínio. Seu pai que desenvolveu, a necessidade de ter também profissionais com conhecimento que pudessem aí ajudar os projetistas, ajudar as construtoras, os arquitetos na concepção dessas envoltórias de vidro. Então, a gente vê que não é só na alumínio, não é só na esquadria. Você vê, olha a importância de um profissional na área da impermeabilização. Impermeabilização não é, então, só
Você se preocupar com o telhado, com a parede, com a laje. Exato. Então tem essa preocupação da indústria, que é o ataque químico. Tem a preocupação de saneamento. Então, onde a água é tratada, onde o esgoto é tratado, é dentro de tanques, às vezes metálicos, às vezes de concreto. Quando o tanque é de concreto, é preciso impermeabilizar por conta do ataque biológico, o ataque mecânico, o ataque químico também. Então, a impermeabilização está presente também na infraestrutura de saneamento básico. Você projeta tudo isso? Projeta tudo isso. Então, a gente projeta para a indústria, infraestrutura, que envolve saneamento básico, envolve pontes e viadutos. A gente projeta para hospital, e hospital também tem algumas particularidades, que é, se é uma ampliação, eu não posso trabalhar com sistemas de impermeabilização a quente, pelo risco de explosão, porque tem tubulação a gás. A gente também trabalha... Mas maçarico, o famoso maçarico... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque se você está lidando com uma fonte de calor próxima de uma tubulação de gás, se tiver gás, pode ter uma explosão. Caramba. Então, hospitalar... Faz sentido. Hospitalar é um nicho que a gente atende. A gente tem alguns hospitais com o projeto da obra seca. A gente atende obras prediais, obras comerciais e qualquer outra estrutura que precise de impermeabilização. Todos os setores a gente atende. Legal. Impressionante, olha. Agora, Pri, traz pra gente um case aí de sucesso seu. Alguma situação onde o problema de impermeabilização era crítico ou você não tinha uma solução. Traz pra gente uma atuação aí, um babado pra gente. Um babado, uma fofoca. Uma fofoca, um babado, alguma coisa quentinha aí. Traz um case de sucesso, aquele que você vai contar pros seus filhos. Eu vou contar pros meus filhos. Nossa, eu gostei. Você orgulha dele. Gostei. Eu acho que o principal foi a virada de chave de sair do CLT e empreender. Acho que esse foi o principal. Tem vários cases. Esse é o maior orgulho, né? Eu sempre vejo você falando sobre isso. Porque eu venho de família que ninguém me instruiu a isso. Eu não tô reclamando, tá? É só uma realidade, é uma constatação. Meu pai nunca me falou, filha, você tem a possibilidade de empreender. Minha mãe também não, nunca falou. Você vem de família simples. Simples, pai mecânico, da luta, tudo muito difícil e tal. E aí, eu fui programada dentro de casa para arrumar um bom emprego. Então, estuda para você arrumar um bom emprego. A faculdade que eu fiz também me codificou para arrumar um bom emprego. Seja uma boa engenheira para você trabalhar numa boa construtora. E aí, quando eu percebo, por conta própria, sem uma inspiração próxima de que eu tinha a possibilidade de empreender, para mim foi o maior case de sucesso. E aí, ao longo desses 4 anos, eu percebi que a gente só cresceu, que muita dificuldade, muito estresse, muita noite mal dormida. Não é para qualquer um empreender, é para quem realmente tem esse perfil. E não tem nenhum problema quem não tem esse perfil, porque tem gente que consegue ter uma boa carreira dentro de uma corporação, consegue ter um bom reconhecimento, inclusive financeiro. Meu marido é um deles, ele foi um tempo consultor, mas percebeu que ele é um ótimo planejador, ele é um ótimo estrategista, visionário, mas ele não é um bom executor. Uhum. E quem empreende precisa ter essa característica de ser um bom executor. Então, hoje ele voltou para o mercado, ele está como diretor de uma empresa, mas a principal função dele é planejar, é ter a visão estratégica, tal. Então, ele tem um perfil, eu tenho outro, eu não tenho paciência para planejar. Eu sou executora. E que bom que ele me ajuda, ele me dá essa visão, né? De, olha, vamos por aqui, vamos fazer esse plano de negócio. Eu não tenho paciência alguma, Audrey, alguma. Então, a gente tem que ter noção qual que é o nosso perfil. E aí, quando eu entendo que, juntando esse perfil de executora, com o apoio dele, me dando ali a visão estratégica, eu vejo que dá certo, esse é o case de maior sucesso. Até para não expor, né, dos clientes que tiveram problema em obra efetivamente, eu acho que esse é o case que eu mais me orgulho. Eu acompanho essa história há muito tempo e imagino a alegria que teu pai e sua mãe sentem ao ver uma engenheira com tamanho sucesso que você tem feito aí Brasil afora, com tamanha inteligência, porque ela não é só bonita não, viu? Ela é inteligente pra caramba. Professora, e hoje, você tá sempre nas obras, ensinando, mostrando seu trabalho, mostrando sua luta, ela é mãe, ela é esposa, sabe, multitarefas, e além de tudo, hoje você tá ocupando um cargo no CREA. Sim. Como que foi isso? Do programa Mulher. Eu fui me aproximando do sistema por intermédio das redes sociais. Então, a assessoria de imprensa entrou em contato comigo, falando, olha, a gente vai fazer um evento, você quer participar? Isso foi em 2023.
E aí eu me aproximei do sistema, eu conheci quais são as ações que eles efetivamente fazem para nós, que somos profissionais da área. Eu vi que eles realmente devolvem. Hoje em São Paulo tem 50 coworks gratuitos, que o profissional pode marcar uma reunião com o cliente dele lá de forma gratuita, com internet, café, impressão. Isso é divulgado? Mas deveria ser divulgado. Mais. Sim. Porque, 50 cowork, quanto é que custa um cowork hoje por mês? Putz, eu não faço ideia, mas isso é muito interessante pro profissional, ainda mais aquele que tá começando, que não tem o seu ponto fixo. Exato. Ao invés de marcar uma reunião num café, marca dentro do CREA. Excelente. Imagina, você é engenheiro fazendo uma reunião dentro do CREA, passa outra credibilidade. Exatamente. Tem o programa Mulher, que hoje eu estou como coordenadora desse programa. Inclusive, eu quero fazer ações com você, porque você é o perfil de mulher que inspira outras mulheres. Então, é justamente isso o programa Mulher. É para dar voz para outras mulheres dentro da engenharia, é para mostrar, olha, se a gente estudar, e aí não é por cota, se a gente estudar, se a gente for capacitada, a gente ocupa o nosso espaço, sim. E aí, é dar voz para essas mulheres, é fazer grupos de mentorias em grupo, é fazer palestras de capacitação profissional. Então, o CREA me possibilitou, através do programa Mulher, fazer essas ações que são bem estratégicas. E eu me aproximei também da Lígia. A Lígia é a presidente atual do CREA São Paulo, é a primeira mulher em 90 anos, exatamente, exercendo essa função. Que legal. Ela abriu muitas portas para nós, mulheres engenheiras. Ela está, inclusive, agora em campanha para se reeleger em 2027. E eu acredito muito no trabalho dela, de verdade. Não pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser profissional da área, pelo fato dela ser humana, pelo fato dela dar oportunidades e também pelo fato dela ser mulher, né? Que legal. Eu não vejo essas ações pelo CAL, pelo menos não chega a mim, até preciso buscar informações. Você não é a única que fala isso, não. Mas eu nunca vi nada assim, nada do tipo sendo promovido, sendo divulgado pelo CAL. Você não é a única arquiteta que me relata que não vê as ações deles. Eu não tô por dentro, né, das ações deles. Não chega nada pra mim. Eu preciso até essa... buscar, porque é muito legal isso. Sim. Realmente faz a diferença e estimula as mulheres a se soltarem, a realmente ocuparem o espaço que é delas. Exato, exatamente. Que é nosso. Que é nosso, exatamente, exatamente. Muito bom. Nossa, quando a gente tava, quem vamos convidar, nosso próximo convidado e tal, na hora veio o seu nome na cabeça, eu falei, nossa, a Priscila, além de muito conhecimento, ela tem uma história de vida linda, porque você sabe da minha conexão com meu pai, toda a minha história. Diferente de mim, que nasci já no berço de esquadria. Eu brinco que meu berço tinha alumínio e vidro. Era alumínio e vidro. Minhas bonecas de alumínio. Eu já nasci nesse mundo. Eu fui direcionada. Então, sou filha de engenheiro, empresário, que viveu de forma muito intensa o mercado de esquadria. Para quem não sabe, meu pai é um engenheiro Nelson Firmino, hoje falecido, mas se dedicou a vida inteira a desenvolver projetos de fachadas com esquadrias de alumínio. A paixão da vida dele era o alumínio. Eu, de certa forma, fui direcionada, eu já peguei um CNPJ pronto, eu fui treinada, eu fui ensinada, eu tive um grande mestre, um grande tutor. Sim. Hoje eu tô aqui à frente da diretoria da Aluparts, junto com meu irmão, e como a gente estava conversando antes, nós somos uma dupla, e a gente divide as atividades, as responsabilidades. A gente trabalha de forma colaborativa, mas a gente se ajuda muito. E hoje você é sozinha. Você tem um time, um elenco atrás de você. Mas, além de tudo, você encabeça todas as decisões, todas as responsabilidades, toda a luta, né? Tudo que você precisa fazer para que tudo dê certo. Ou seja, você tem vários CPFs por trás de você e você precisa manter aquilo sempre erguido. Sim. Sempre firme, você precisa prosperar dentro do seu propósito. E você, certeza, não só a mim, você inspira muitas mulheres. Obrigada. Você chega aqui nessa mesa, você fala com propriedade, você fala com elegância, você fala com conhecimento e continue assim. Obrigada. Porque assim como a mim, você inspira a muitas pessoas e profissionais aí que te seguem, que te admiram também, estão sendo tocadas por você. Você vê como é que as coisas... Você me inspira... E aí você fala pra mim que eu te inspiro. Exatamente. E a gente nem tá sabendo. Porque, na verdade, somos admiradoras
A gente não precisa estar ali fazendo, se mostrando, fazendo movimentos, É natural, né? É natural. É orgânico. Exato. Mas é uma honra pra mim ouvir isso de você. De longe eu te acompanho. Que linda. E me orgulho, porque eu lembro da Priscila, que em 2022 veio se apresentar pra mim. Era isso que eu ia falar, porque quando eu te vi em 2022, eu falei, gente, que mulher linda, que mulher do poder, que mulher, né, gente, que orgulho, quero chegar aí nesse nível. E aí hoje tá aqui com você é muito representativo pra mim, porque você vê que, cara, que legal que de lá pra cá a Alupart só cresceu. A Alupart só conseguiu ainda mais espaço e eu também consegui trilhar o espaço da Obra Seca nesse intervalo. Então, eu fico muito feliz, muito grata por todas as oportunidades que Deus me deu. Muito, muito grata também por estar aqui com você. E me sinto orgulhosa de ouvir de você que você se inspira em mim, porque eu me inspiro em você desde 2022. Você sabe que em 2022, nesse evento da Anapart, também foi minha primeira palestra presencial? É mesmo? Ninguém acho que sabe disso. Mas foi a minha primeira vez que eu peguei um microfone e falei para mais do que 4, 5 pessoas. Caramba! Foi também um momento importante. Que legal. A gente sai um pouco da impermeabilização, porque a gente é muito emotiva e a gente gosta de valorizar quem merece, sabe? Porque você chega aqui, você abrilhanta tudo. Então, a gente quer falar de técnica, mas também a gente quer falar de sentimento, de pessoa, de coração. Porque, afinal de contas, a gente tá aí nos canteiros de obra, dando o nosso suor, dando a nossa vida. Mas somos pessoas que sofremos também, né? A gente... Tem dia que não é difícil. Sim, até você comentou, seus pais devem ter muito orgulho de vocês. Você sabe que é muito complicado. Por quê? Quando eu tô conversando com os meus pais, eu filtro muita coisa do que acontece na minha vida. Meus pais nunca foram no meu escritório, pra você ter uma noção. É mesmo? É, nunca. Isso me magoa, inclusive, ó. Fazendo um corte, mas mandando pra eles. Mas aqui é a oportunidade de falar, mãe, pai, hoje eu quero recebê-los. Prepara um bolo, um café especial e recebe eles. São Tira muitas aquela meio período, aquele expediente que eu aposto que você não tem livre. Sim, não tem, mas é importante pra mim, né? O apoio deles. Mas por que eu filtro, Audrey? Porque... Até minha mãe uma vez estava conversando sobre política, e eu nem vou entrar em assunto qual é a posição deles, e eles são contrários, inclusive. E quando eles estavam conversando, cada um dando a sua opinião e tal, eu fui dar a minha mãe falou, não, a sua não conta, porque você passou pro outro lado. Como se o passar pro outro lado virei vilã. Ela não faz ideia do que é empreender, do que é gerar empregos, do que é você pagar imposto, assim, astronômicos e não ter devolutiva. Ela não faz ideia do que seja isso. Mas tem muita gente na população que vê o empresário como vilão, vê ele como alguém que suga. E, na verdade, a gente faz o contrário. A gente gera empregos, a gente movimenta o país, a gente gera oportunidades, a gente literalmente mata um leão por dia. Mas eu não consigo passar isso para eles. Então, o que eu passo pra eles se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Só que é complexo, né? Não é algo simples. E aí a gente vai vivendo. É o que a gente tava até conversando antes de iniciar a gravação. A gente pactua da mesma didática. É a gestão pelo exemplo, pela emoção, o salário emocional. Sim. Ou seja, hoje a gente sabe a dificuldade que é no Brasil você ser um empresário. E como você ser um empresário correto é mais difícil ainda. Sim, demais. Mais difícil. Sim. E o que seríamos sem o nosso elenco, sem o nosso time? Eu vejo que você tem um pessoal novo, né? Sim. Você começa... Você não pega ninguém pronto. Você treina todo mundo. A maioria eu não pego pronto. Por que eu não pego pronto? Porque impermeabilização ninguém conhece, ponto. Ninguém conhece. É igual esquadrias, né? É difícil eu não conheço. Exatamente. Então, eu trago como estagiário, mostro qual é a cultura da empresa, explico que tem possibilidade de crescimento se a pessoa quiser crescer. Se ela não quiser, pode ir embora, que lá não é instituição beneficente. Ali a gente tá com o propósito de ter lucro, de crescer, da pessoa trocar de carro, da pessoa sair... Tem que trazer retorno. Exato, para todo mundo. Uhum. Todo mundo vai crescer junto. Eu vou ficar muito rica. E quem vai estar comigo também. Então, eu quero que eles ganhem muito dinheiro, porque significa que eu vou estar ganhando mais dinheiro ainda. Então, essa é a minha forma de pensar. Então, eu mostro a cultura, eu mostro a possibilidade de crescimento. Se a pessoa dá match, ela fica. Se a pessoa vem com papinho de, eu não sei o que lá... Não adianta. Não adianta. Vai cuidar, então,
do que você precisa cuidar, porque aqui é uma empresa que a gente está com foco de entregar um bom trabalho, crescer e ganhar dinheiro. Então, por isso que a maioria eu pego sem conhecimento, treino, capacito, dou oportunidade e faço crescer junto. Mas um ou outro, de forma estratégica, eu trago já pronto, com conhecimento técnico, que aí acaba trazendo um corpo para a empresa, né? Até para poder corrigir tecnicamente e tudo mais. Interessante. E quando a gente fala de impermeabilização, Pri, a impermeabilização, a gente falou da importância do projeto, da execução, qualidade da mão de obra, mas ela tem pós-obra também? Tem. Assim como a gente tem as vedações das esquadrias, os sistemas de sistemas de fachadas de vidro, na impermeabilização a gente tem também? Tem também. Por várias questões, uma delas é porque não contratou a mão de obra especializada e aplicou de forma equivocada, entregou a obra, o proprietário já está morando e aí tem que resolver o problema. Mas isso, geralmente, a impermeabilização ela está oculta. Sim. Então, eu não tenho uma manutenção periódica. Como que funciona? Sei lá, impermeabilizei e depois coloquei um revestimento cerâmico, um piso. A impermeabilização tá lá embaixo. Eu não tenho mais o que fazer nessa impermeabilização ou tenho? Nesse caso, na camada impermeável em si, você não consegue acessar para dar manutenção. Mas, por exemplo, o rejunte, você consegue trocar, fazer as manutenções do rejunte. Não é que o rejunte é impermeável, não. Não é. Não é. Ele serve para diminuir o fluxo de água, mas é uma manutenção necessária. Ou então os próprios selantes que eu comentei com você, que a gente usa para permitir a trabalhabilidade dos revestimentos, esse também é interessante fazer manutenção. Ou então em camadas impermeáveis expostas. Então tem dentro de reservatório uma impermeabilização exposta, tem obras de alto padrão que a impermeabilização é exposta por uma questão de arquitetura, estética e tal. Essas que estão expostas precisam. Agora, as que estão protegidas, não. Então, aí a gente faz. Para os gestores prediais que estão aqui nos assistindo, tem muitos gestores de condomínios. Por exemplo, eles veem numa parede aquela umidade que vem de baixo. Como que você. O que seria essa umidade que vem de baixo, que vem do piso, que começa a manchar a alvenaria? É a falta de impermeabilização na fundação. Mas, por exemplo, num apartamento, num prédio, numa fachada. Ela vem do piso na intersecção, sei lá, do 5º com o 4º andar. Aí a gente tem que entender caso a caso para ver qual que é a origem. Eu tô te fazendo porque eu quero aprender mesmo. Porque o pessoal começa a me perguntar. Você é da construção, você lida com fachadas. Vira e mexe, o cliente vem e me pergunta essas... Eu falo, meu Deus, acho que eu preciso ligar pra Priscila. Então... Manda pra lá, amiga, manda pra lá. Vou mandar. Mas olha só, a gente tem que entender a causa, né? Uma das causas de infiltração em fachada é falha na vedação da fachada. Se é esquadrias, como a gente comentou, se não tem ali o tratamento adequado, o selante que você não recomenda pode acabar permitindo a entrada de água e tá aí o fonte. Mas vamos supor que não seja uma fachada com esquadrias de alumínio e de vidro. Vamos supor que seja uma fachada com textura. E aí aquele revestimento deu uma fissura e a água tá entrando por essa fissura que não foi tratada. Ou então por conta de diferentes elementos estruturais. Eu tenho uma peça de concreto, que pode ser uma viga, apoiada numa alvenaria. E ali não tiveram o cuidado. Aquela junta de movimentação. Exato, não tiveram o cuidado de estruturar o encontro, a interseção entre os dois. Porque precisa estruturar. Não estruturou. Aí ali formou uma fissura, né? Uma fenda que também está entrando água. Então, tem sempre que analisar a origem do problema. E para essas análises, você tem que realmente... aqueles testes destrutivos. Você tira todo o revestimento mecânico. Às vezes sim. A cerâmica. Às vezes sim. Às vezes é necessário fazer uma inspeção destrutiva para poder ver as camadas que foram comprometidas. Por isso você tem aquela seu kit de destruição. A maletinha de obra com martelinho. Você tem... Exato. Você tem furadeira, você tem tudo pra destruir, pra investigar tudo que precisa. Menina, meu carro, se você for pôr sua mala, não tem onde guardar. O porta-mala tá lotado. De ferramentas. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela nunca para o carro, ela é engenheira, e ela nunca para o carro na rua. Faz bem. Ela só para no estacionamento, porque ela falou que o porta-malas dela custa mais caro que o carro. Eita, não é meu caso não. Não é meu caso não, porque é coisinha baratinha. Custa mais, acho que ela deve ter drone, sei lá, que... A Natália Linhares. Ah, sim. Eu deve ter muitos equipamentos. Quais análises que ela faz. Câmera termográfica, deve ser... Ela falou que ela não para na rua, só em estacionamento, porque o porta-malas custa mais caro que o próprio carro. O meu não, o meu é coisinha de traçador químico, martelete, não.
talhadeira, é coisa simples, não é cara não. E Pri, me fala, agora a gente já vai caminhando para o final. Quais dicas, quais conselhos você dá para o pessoal que está sofrendo com infiltração? A primeira dica é: não espere o problema se agravar, porque quanto mais tempo você levar para corrigir, mais caro a conta vai ficar. Mais anomalias aquela infiltração vai trazer para a estrutura. Ponto. O ideal é, viu qualquer sinal de umidade, qualquer sinal de infiltração, já vai atrás para resolver o problema. Essa é a primeira dica fundamental. A segunda, vá atrás de empresas e profissionais que entendem o que estão fazendo. O que eu mais recebo no WhatsApp é vídeo e imagens de atrocidades que são feitas na impermeabilização. O que a gente tem que ter em mente? A impermeabilização é como se fosse um copo. Não tem como eu ter um furo nessa região do copo e a água não sair. Ela vai sair. Então, a impermeabilização não tem margem para erro. Ou tá estanque e eu não tenho infiltração, ou se eu tiver um trechinho, vai dar problema. Então, tem muitas atrocidades que são feitas na impermeabilização por contratar uma empresa ou um profissional que não domina as técnicas Não de é impermeabilização. qualificado. Exato, exatamente. E para quem quer se aprofundar mais no tema, que cursos, o que hoje é oferecido, o que o mercado dispõe para que o pessoal que quer aprender um pouco mais, aliás, eu também estou precisando aprender mais sobre impermeabilização, o que a gente pode buscar? Olha, eu vou fazer um jabá aqui, pode? Claro, Arrasta pra cima. com certeza. Eu tenho um curso chamado Impermeabilização 360 graus, que a gente pega desde o conhecimento básico para nivelar o conhecimento de todo mundo até o avançado. Então, é um curso que tem mais de 65 aulas online, gravadas, que a pessoa pode assistir quando ela quiser, na velocidade que ela quiser, consultar um material de apoio. E isso traz uma bagagem muito boa. Inclusive, tem um questionário que a pessoa responde antes de começar o curso. Ela se matricula, aí logo de cara vem um formulário para ela preencher. Aí as pessoas preenchem lá, uma das perguntas é: qual é o seu nível de conhecimento em impermeabilização? Tem muita gente que fala, eu conheço. Aí coloca lá 7, 8, começa a fazer as aulas e volta para preencher E refaz. Fala, cara, eu achei que eu conhecia impermeabilização. Mas logo na primeira aula teve um conceito aqui que eu nunca tinha ouvido falar. É muito interessante isso, porque impermeabilização é algo que a maioria dos profissionais acham que entendem. E quando vão se aprofundar, percebem que tem que conhecer mais ainda. Então, esse curso não é porque é meu, mas é toda uma vivência que foi colocada lá. E além das minhas aulas, eu chamei muitos profissionais do setor de impermeabilização para trazer outros conhecimentos, outras tecnologias. Mas, Aldo, é muito importante. Nós somos seres humanos complexos e que precisamos estar sempre buscando atualização. E eu costumo dizer que o que mais ensina é ir para a obra. Então, você precisa ter um conhecimento teórico, você precisa buscar o conhecimento de como faz, estudar, mas você também precisa ir para a obra. Você precisa fazer seu papel. Então, é importante ter um conhecimento para ter essa parte teórica, mas de verdade, não tem nada que ensina mais do que ir para a obra. Eu concordo. A prática é o que faz a diferença. A gente não aprende até hoje? Todo dia. Hoje Exato. inclusive, tô aprendendo. E percebi também, eu vou também refazer o questionário, porque percebi que eu não tô entendendo nada de impermeabilização. Eu entendo de vedação em esquadrias, em sistemas de fachadas de vidro, mas de impermeabilização... Eu aprendi essa também, que você me explicou sobre o selante. Aliás, nesse seu curso, a gente poderia colocar um módulo adicional, gravar uma aula sobre vedação em sistemas de fachada de vidro. Com certeza. Tá gravando, né, pessoal? Tá gravando, tá registrado. Tá registrado. Não, vamos? Daí você coloca aí no... Porque você explicou permeabilização da construção inteira. Faltou das fachadas, das esquadrias. Sim. Então tá. Daí a gente fala bastante sobre selantes, sobre os tipos de selantes, sobre a fator de forma, sobre a própria geometria das vedações, a importância. Os membros vão adorar. E é só pra quem é membro, tá? Então, essa aula aqui é exclusiva para os membros. E é aula bônus. Aula bônus. Gente, ela faz tudo, né? Ela é maravilhosa. Eu sou que nem você, tem que me virar nos 30. A gente tava falando antes de começar a gravar que a gente... O carro em alta velocidade, a gente trocando o pneu do carro. Sim. Não tem como ser diferente, né? Sim. Mas, Pri, deixa então agora é para finalizar mesmo. Uma mensagem para os nossos ouvintes.
A mensagem que eu deixo é que a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades que nos surgirem. E aí, voltando para o início do nosso podcast, tudo que eu tô te contando, tudo que foi realmente transformador para minha vida foi uma oportunidade, que foi onde a gente se conheceu. Então, esteja em movimento, esteja atento às oportunidades, esteja com o coração aberto a aprender. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo. A maioria dos profissionais que estão com essa mentalidade de aprender sempre estão crescendo. E busque bons profissionais para se inspirar, busque bons mentores, porque isso encurta caminho, né, Audrey? Então, você tem quantos anos de experiência com fachada de... Eu de Aluparts, é que o povo fica fazendo conta, viu? Pra descobrir minha idade. Mas eu tenho de Aluparts 28 anos. Então, são 28 anos que não tá em livro nenhum. São 28 anos de conhecimento que a pessoa não vai conseguir ter o seu conhecimento se ela for parar para tentar seguir o seu caminho. Então, se algum dia você se propõe a fazer uma mentoria, dar um curso, a dar uma aula, é muito rico isso. Então, ter mentores como você, ter instrutores como você e outros profissionais que tem disponíveis no mercado para a gente se inspirar, para a gente buscar conhecimento, encurta caminhos. Encurta. Então, é importante a gente estar sempre atento a essas oportunidades e sempre buscar conhecimento, sempre estar em evolução, porque o mercado é muito dinâmico, né? Muito. Você sabe que o meu pai faleceu aos 87 anos e a frase dele era: o aprendizado não cessa nunca. Imagina, quantos jovens que fizeram a faculdade já decidiram parar de estudar? Uhum. Você falava, vamos fazer uma pós, um MBA. Não, pelo amor de Deus, nunca quero mais estudar, agora meu foco é o trabalho. Ao passo que senhores com 80 e tantos anos, é o caso do meu pai. Sim. Como de muitos outros, muitas pessoas, até muitos mestres, tutores que passaram ao longo da minha vida, até hoje estão estudando. Exato. Então, exatamente, vai de frente ao que você falou. A virada de chave na vida da Priscila foi a oportunidade do estudo. Sim, sem dúvida. Você fez colegial técnico? Estudei escola pública. Escola pública? Aí queria fazer engenharia, não tinha dinheiro, meus pais não tinham condição. Fui pro curso técnico que era gratuito. Em edificações? Em edificações, exatamente. Vi que era realmente aquilo que eu queria. Entrei na universidade que não foi pública, porque eu não tinha base de conhecimento para isso, para passar numa prova. Infelizmente, essa era a minha realidade. Fui para uma universidade paga, a mais barata, que era o que eu podia pagar na época. E o que transformou a minha vida foi essa base de faculdade, de estudo, junto com as oportunidades que eu aproveitei e nunca parar. Então, depois da faculdade, fiz pós-graduação. Em 2024, fiz uma especialização em permização na Espanha, em Barcelona. Estou sempre participando de eventos, de cursos. É isso. Estou sempre aberta a aprender. Exatamente. Então, que esse episódio sirva para inspirar a todos que estão nos ouvindo, que as suas reflexões, elas mostrem que como decisões técnicas bem embasadas, como o estudo, como a coragem, como a consciência, as boas práticas, a coerência, ela faz a diferença na nossa vida profissional e principalmente nas obras. Fica aqui o meu muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Eu sei que você é super corrida e foi uma honra estar aqui com você. Agradeço, Audrey, de verdade, viu? Foi uma honra pra mim. Maravilhoso. Aqui a gente não alcança. Agradece. E, pessoal, fica então o meu convite para que sigam a Priscila Bezerra, engenheira Priscila Bezerra, nas redes sociais. Fala aqui pro pessoal. Priscila, com L só, Priscila Bezerra. Lá eu compartilho informações sobre impermeabilização, dia a dia de obra, e você vai me ver com essa skin enganosa e com a skin de obra também. Exatamente. Eu também. Para quem ainda não segue, a Aluparts está no YouTube. Esses episódios são mensalmente postados lá. Nos sigam. Aliás, eu tô precisando aí até da sua consultoria nas redes sociais, aumentar o nosso engajamento, nossos seguidores. Sigam também a Aluparts nas redes sociais, a Audrey. E eu vejo vocês no próximo episódio do Aluparts Podcast. Obrigada, pessoal.